eu quero falar sobre o livro, basear minha mensagem nesse livro, não simplesmente em um versículo. Eu, quando prego em alguns aniversários de Assembleias de Deus, em alguns trago a paz do Senhor do meu pastor presidente, que é o pastor Darlan. O sirvo como co-pastor ali em Goiânia, no campo central. Os que recebem, digam amém. Quando a gente prega pela graça de Deus em alguns aniversários de Assembleias de Deus, eu lembro que Atos é o nosso livro. Sim, nós somos a igreja que mais se dedica a Atos dos Apóstolos. Não simplesmente as descrições paulinas, mas também as expressões normativas lucanas, de Lucas em Atos dos Apóstolos. Nós valorizamos as experiências com Deus. Nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. Nós acreditamos na confissão pública, Jesus como único Senhor e Salvador. Nós acreditamos que Jesus cura os enfermos. Nós ainda cremos naqueles pontos: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Tudo isso é baseado em Atos dos Apóstolos. A Assembleia de Deus não pode perder as ações e escritos normativos e descritivos que estão nesse livro, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Só que, tratando-se de igreja, aniversário da igreja, comemoração de 87 anos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, não se assuste, mas é verdade: imperfeitos, porém avivados. Imperfeitos, porém avivados. A gente, quando estuda sobre a igreja primitiva, ela serve para nós de muita inspiração. Mas o modelo principal para a igreja não é um povo de uma geração. O modelo principal para a igreja é Cristo, aquele que permanece de geração a geração, em geração. Ao fazermos uma leitura superficial desse livro, que nos mostra a história da igreja primitiva, pensamos enxergar uma igreja perfeita. Olha, essa era uma igreja perfeita. Se você tiver uma visão panorâmica desse livro, você realmente vai se tornar um desigrejado. Porém, você precisa ler esse livro com atenção, porque o avivador, que é o Espírito Santo, inspirou Lucas a detalhar os erros que havia nela. Até nos melhores tempos, a igreja era uma mistura de bem e mal. A igreja não é uma sociedade de gente perfeita. Se Deus olhasse para a igreja dizendo: a igreja é o resultado de gente que eu achei perfeita. Igreja é o ajuntamento de pessoas perfeitas. Não. Deus não faria isso, seria perca de tempo. Ela nem existiria. O que Deus está procurando em nós é disposição para mudar a cada dia. Se tornar irrepreensível à luz da Bíblia não é aquele que nunca erra, mas é aquele que se auto-repreende, é aquele que se auto-corrige. E entenda que quanto maior a rede, maior a possibilidade de pegar tanto os peixes bons quanto peixes ruins. Então, na igreja primitiva, talvez o ambiente fosse mais ideal, mas certamente não era perfeito. Se não, vejamos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 3, Paulo diz assim: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte no tempo de Paulo, mas alguns também já dormem. Então, no tempo de Paulo, ele está testemunhando que ainda tinha gente viva, desde a ressurreição de Cristo. E Atos, capítulo de número 1, diz que Jesus, a partir do versículo 2, dava mandamentos aos apóstolos.
Versículo 3 diz que ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles quem? A igreja, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Ok, Jesus ressuscita, claro, ele é entregue e morre na Páscoa. E diz a Bíblia que Jesus passou 40 dias na terra, ensinando, pregando, corrigindo, dando-lhes mandamentos pelo Espírito, 40 dias. O capítulo de número 2 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pente vem de 50º, costes, colheita. Então, Jesus fica 40 dias. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, 50º. Jesus sobe no 40º. O Espírito Santo desce no 50º. Jesus sobe no 40º. O Espírito Santo desce no 50º. Do 40º para o 50º, 10 dias. Ok. E esses 10 dias, o que eles ficaram fazendo? Versículo 4. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Versículo 5. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus estava dizendo, não vai demorar muito, fica lá em Jerusalém, buscando para receber. Versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo ao vir, e ele há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus era assunto aos céus. Versículo 12, obedeceram, que legal, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém. 13, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelote, ou conforme a minha versão, o zelador, e Judas, o de Tiago. 14, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus fica 40 dias, no 40º dia sobe. No 40º dia que ele sobe, ele deu a ordem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus diz, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder, a igreja discerne, para ser revestida de poder, ela precisa levar uma vida de oração. Jesus foi, o Espírito precisa vir, o Espírito só vem se a igreja ora. Então eles vão para Jerusalém, sobem ao cenáculo, e começam a orar. Versículo 15, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Está vendo, gente? Avivados, igreja, coisa bonitinha, porém imperfeitos. Porque 1 Coríntios capítulo 15 tem mais de 500 irmãos. Aí Jesus sobe no 40º dia. O Espírito Santo desce no 50º. Do 40º para o 50º é só um espaço de 10 dias. Só 120. Em 10 dias, de 500 o número diminui para 120. Cadê o povo? O que aconteceu? A igreja não é de Deus? É. A igreja não é correta? É. A igreja não é top? É. Por que não multiplicou? Mas por que diminuiu? Porque a igreja é feita de gente igual eu e tu. Mas por que diminuiu, pastor? É porque foi 10 dias de oração. Faz show gospel, lota. Acampamento com lanchinho, top, nós está dentro. Coloca para orar, diminui mesmo. Minha esposa dirige um ciclo de oração, me põe para pregar toda quarta de manhã, não me dá R$1 de oferta. E aí, a gente conta, consegue, quando dá muito, dá 20 crentes lá orando. Por quê? Porque oração faz isso, diminui. Às vezes a gente diz, bora colocar a igreja para orar, que isso aqui vai lotar. Bora colocar a igreja para orar. Não, lota não, esvazia. Porque a oração tem esse poder. Irmão, se você estiver preocupado com alguma situação e você diz assim, eu vou orar para ver se Deus desmascara, eu vou orar para ver se Deus revela umas coisas. Irmão, tu vai ver muita coisa feia. A oração tem esse poder. De 500 diminui para 120, porque a oração não é ministério da maioria, é da minoria.
Muitos crentes querem sentar-se numa poltrona confortável e dizer aleluia, glória a Deus, ouvir uma boa música, uma boa mensagem para casa, jantar e dormir. Poucos crentes reconhecem que só presta para ser crente quem leva uma vida de oração. O padrão da igreja é vida de oração, é comunhão com os céus. Jesus tinha uma vida de oração. Os maiores homens do Antigo Testamento eram homens de oração. São considerados maiores pela história. E só tem história quem tem raiz. E só tem raiz crente que ora. 10 dias de 500 diminuem para 120. Esses 10 dias de espera, buscando o Espírito Santo. Resultado, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, todos 120, no mesmo lugar, 120 orando durante 10 dias. Primeiro dia, manda teu Espírito, Senhor. Segundo dia, manda teu Espírito, Senhor. Terceiro dia, manda teu Espírito, Senhor. Quarto dia, vem Espírito, tu és a promessa do Pai. Só que Jesus havia dito que ele também rogaria ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado. Então, enquanto a igreja ora aqui embaixo, Jesus ora lá em cima, vai Espírito. Sexto dia, aqui embaixo a igreja ora, vem Espírito. Sétimo dia, lá em cima, Jesus ora, vai Espírito. Oitavo dia, aqui embaixo a igreja que ora, vem Espírito. Nono dia, lá em cima, é Jesus que ora, vai Espírito. No 10º dia, foi o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Não foi um vento que entrou na igreja balançando o cabelo das irmãs, levantando o vestido, não. Um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. De repente, Pedro se levanta para defender que os crentes não estavam embriagados. E quando Pedro prega um sermão cristocêntrico, diz a Bíblia que quase 3.000 almas se converteram. Mas escute o que eu vou lhe dizer, não foi Pedro que fez o apelo naquele dia. Isso é muito chique. Não foi Pedro que fez o apelo naquele dia. Quando ele acaba de pregar um sermão cristocêntrico, não foi o pregador que fez o apelo aos pecadores. Foram os pecadores que fizeram apelo ao pregador. O que faremos nós para receber o que vocês têm? O que a gente tem que fazer para sentir o que vocês sentem? Aí Pedro disse, se arrependam dos pecados de vocês, porque é chegado o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Aí, irmão, quase 3.000 almas se entregaram a Cristo. Ou seja, 10 dias de oração, a igreja esvazia. Por que se marcar 10 dias de oração a gente para de vir? Porque a gente é imperfeito. Hipócrita é aquele que diz assim, eu amo orar. Orar é maravilhoso. Orar é a coisa mais boa que tem. Mentiroso. Orar é guerra. É batalha. É vencer a si mesmo. É vencer o diabo. Um jovem perguntou para mim, pastor, por que ser cristão é tão difícil? Eu falei, agora tu descobriu o que é ser cristão. É difícil. Você não consegue sem oração. Essa imperfeição, corrija-se. A oração é a respiração da alma do crente. Enquanto o lema de muitos é cessar de orar, a Bíblia diz, orai sem cessar. A oração é a única ponte que liga a nossa fraqueza ao poder de Deus. A oração é o que tem o poder de conectar a sua necessidade com a providência de Deus. Se você não leva uma vida de oração, está provado que a igreja tem um membro imperfeito. Em segundo lugar, a gente percebe que a igreja primitiva não era um ambiente perfeito como muitos pensam. Olha o que Jesus diz, ficai em Jerusalém, versículo 8, até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí o Espírito Santo enche a igreja no capítulo 2, legal, o Espírito Santo desceu, encheu a igreja, o que você espera? Obediência, porque igreja boa obedece. Igreja boa,
obedece, escuta e vai. Pois é, mas a igreja não era boa. Por quê? Porque Jesus fala no capítulo 1 para ficar em Jerusalém até ser cheio. No capítulo 2 eles foram cheios. No capítulo 3, cadê a igreja? Jerusalém. Capítulo 4, cadê a igreja? Jerusalém. Capítulo 5, cadê a igreja? Jerusalém. Capítulo 6, cadê a igreja? Jerusalém. Capítulo 7, cadê a igreja? Jerusalém. Capítulo 8, cadê a igreja? Jerusalém. Aí Jesus disse: ah, é? Vai obedecer, não? Deixa comigo. Versículo 1. Saulo consentiu na morte de Estevão e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia e Samaria. Aí os mais medrosos foram para os confins da terra. E o que aconteceu? Se espalharam depois da perseguição. E o que aconteceu? Está no versículo 4. E os que foram espalhados pela Judeia e Samaria iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Aprendeu? Como que aprendeu? É imperfeita. Como? Desobediente. Desobediência. Tinha gente desobediente lá? Tinha. Igual aqui tem, na minha. Igual eu sou, tu é, nós somos. É a igreja que crê na contemporaneidade dos dons. É a igreja que prega que Jesus vai voltar, mas tem dificuldade para obedecer ordens. Tem dificuldade de reconhecer a autoridade espiritual. Tem dificuldade para se submeter às ordens dadas por aqueles que Deus os estabeleceu como liderança. A ordem de Cristo é: se encheu, vaza. Os crentes não. Parece que quanto mais se enche, se esvazia de amor pelo perdido. Por que do capítulo 2 ao capítulo 8 eles ficam presos em Jerusalém? Porque Jerusalém tem um cenáculo, Jerusalém tem um templo, Jerusalém tem os parentes, Jerusalém tem ar-condicionado, Jerusalém tem poltrona, Jerusalém tem um som de qualidade, Jerusalém tem a câmera, eu apareço bonito lá, como eu estou grande lá, ó. Quando veio pessoalmente quer desmarcar a agenda, porque o vídeo deixa a gente assim. Jerusalém, ó, as luzes bonitas, Jerusalém é top, eu quero pregar em Jerusalém. Os metros quadrados que a gente mais evangeliza é a igreja, igreja templocêntrica, sabe, evangelho templocêntrico, esse prédio, a gente anda quilômetros para chegar na igreja, mas não consegue atravessar a rua para falar de Jesus ao vizinho. Nossa agenda semanal e mensal tem mais ensaio do que evangelismo, do que estratégia para alcançar o perdido, os moradores de rua, as crianças perdidas, investimento em famílias. A gente quer cultuar, quer dar glória a Deus. Irmão, o que Jesus disse? Eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á, entrará e sairá. Vaza! Ou seja, vamos praticar o evangelho urbano. Por que a gente só quer praticar o evangelho templocêntrico? Porque quando a gente passa por aquela porta, dá para colocar uma máscara de santidade, dá para colocar uma máscara de adorador, dá para colocar uma máscara de perfeito, mas o evangelho urbano é o resultado do domingo. No domingo a gente diz: tudo te darei. No domingo a gente diz: eu abro mão de tudo, mas na segunda não consegue fazer um jejum. Não abre mão nem de um sanduíche, vai abrir mão de tudo por Jesus. A gente tem vergonha de dar a razão da nossa fé. A gente tem vergonha de contar o nosso testemunho. Pastor, eu não falo de Jesus porque eu não tenho dom. Mentira, tu não tem a capacidade de obedecer. Porque a Bíblia diz que todos nós temos o ministério da reconciliação. A igreja tem mais do que dom, ela tem ministério da reconciliação. Aleluia! Irmão, ninguém aqui é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. A cada um de nós, Deus deu uma porção, uma graça, um dom, um talento, uma capacidade para ajudar a liderança, para ajudar no desenvolvimento do reino. Um jovem pregador mandou um WhatsApp para mim: pastor, eu quero pregar igual tu, como é que eu faço? Eu falei: você só pode chegar onde eu cheguei passando por onde eu passei. Eu quero. Eu falei: então comece entregando folheto na escola. Aí ele perguntou: o que é folheto?
Deus está nos chamando, está nos despertando. Lá tinha gente desobediente, lá tinha gente que não se importava com a obra missionária, lá tinha gente que não queria anunciar o evangelho às nações. Tinha, por causa do conforto. Me escute, por favor. A gente tem dificuldade para investir no missionário. Pagamos Netflix, pagamos Sky, pagamos um monte de coisa. Mas se aumentar mensal ou anual a oferta missionária, a gente vira a cara, a gente reclama. Precisamos entender que se a igreja de verdade é cheia de Deus, ela vai se importar com pessoas, porque Deus se importa com as pessoas. Então, Jesus permite a perseguição e logo assim eles obedecem e vão pregar o evangelho. Por quê? Porque apesar das imperfeições, ela chegou no nível de reconhecimento de que deveria obedecer. Aí você chega no capítulo 5, é pesado, mas está na Bíblia. E é no Novo Testamento, não é Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Diz a Bíblia no capítulo 5 que um casal chamado Ananias e Safira, o nome do casal, vendeu uma propriedade, exemplo, 100 mil. Aí de repente reteve parte do preço. E a mulher sabia, a Bíblia deixa bem claro no versículo 2, ela sabia, ô irmã Safira, era só falar, meu bem, não mente para o pastor não, meu bem, mozinho, não mente para a igreja não. Ela sabia, e a irmãzinha gostou. Por quê? Porque ela também queria ostentar, ia dar a metade como se estivesse dando tudo. A gente vende por 100 mil, aí a gente dá a metade e diz que está dando tudo. Olha pastor, eu vendi por 50 mil a propriedade que eu tinha, não é só Barnabé que vende tudo e dá tudo. A gente também dá tudo, ó, porque a gente também ama a obra, pastor. Pode postar aí que a gente ama a obra, pode postar, pode botar a gente no mural, tá aqui ó, a gente vendeu por 50, de repente depositou aos pés dos apóstolos. Aí Pedro olhou para Ananias e disse, por que Satanás encheu o teu coração para você mentir ao Espírito Santo, retendo parte do valor? Gente, o pecado aqui não é dar metade, o dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser. O pecado aqui é mentir ao Espírito e dar metade como se estivesse dando tudo. Hipocrisia na igreja, desrespeito à liderança, querer honra sem pagar preço. Não mereço nada daquilo pelo qual não paguei o preço. E toda igreja tem um crente, um jovem ou um casal ostentação. Toda igreja tem um que quer receber as mesmas honras dos outros sem pagar o mesmo preço que os outros pagaram. Irmão, esse negócio de capítulo 1, 2, 3, 4, 5 é para facilitar a nossa compreensão, mas não tinha. Então você tira o capítulo 5, 37 e fala sobre Barnabé que vendeu e deu. Aí eles dizem, a gente também vai vender e dar. Só que Barnabé deu tudo. Eles querem ter a mesma honra de Barnabé. Eles dão a metade querendo ter a honra como se estivesse dando tudo. Aí Pedro diz no versículo de número 4, guardando o dinheiro não ficava para tu? E vendido também não estava em teu poder? Por que você formou esse desígnio em teu coração? Não mentiste a homem, mas a Deus. Mentira é uma desonra a si mesmo, é uma desonra ao próximo, é uma desonra à igreja. E pagou com a vida. Deus matou. Quem matou? O Espírito Santo, que a gente diz, Consolador, a pomba, matou. Onde? Na dispensação da graça. Que horas? Na hora da oferta. Meu Deus. O povo estava ofertando. E eles quiseram ser hipócritas, que hora? Na hora da oferta. O povo estava ofertando, estava consagrando, estava cultuando. E eles mentiram na hora da oferta. Porque tudo aqui é feito para a glória de Deus. Então eles estão dando a metade. E toda consagração pela metade é uma mentira completa. Enganando a noiva, ferindo a noiva. Aí quando a gente fala de oferta, tem gente que não entende a preciosidade. Fala de oferta, tem gente que não sabe que esse é o momento que você está dizendo, não é o dinheiro que me governa, quem me governa é o Espírito Santo.
Mas ao Espírito Santo agora eles estão ofendendo. Não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. Versículo 5, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Deus matou, pastor? Matou. Por quê, pastor? Porque Deus mata. Deus não mata, pastor, Deus mata. Paulo disse no contexto da ceia, tomando a ceia indevidamente, tem muita gente doente e muita gente morrendo. Paulo disse, no livro de Apocalipse, o Senhor disse, aqueles que estão aprovando a doutrina da prostituta, que se diz profetiza, Jezabel, eu vou lançar vocês doentes na cama. Esses dias eu pregando numa escola bíblica, aí um obreiro tirou a foto, o obreiro do evento tirou a foto e postou no Instagram da igreja uma frase minha: é melhor ser derrubado por Jesus do que ser levantado pelo diabo. Aí postou, rapaz, no final do culto ele, pastor, postei uma frase sua top. Eu falei, bora ver, bora. Aí ele abriu o Instagram, quando ele abriu o Instagram, aí pastor, a frase que eu postei, eu falei, valeu. Aí ele abriu os comentários, bora ver os comentários, pastor. Aí quando ele abriu os comentários, ele, depois nós olhamos, eu falei, não, pode deixar eu ler agora. Irmão, o que tinha de crente me xingando, o que tinha de crente me detonando, que Deus não derruba ninguém, Jesus é amor, Jesus é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é legal, esse negócio desses pastores que não lê Bíblia direito e não sei o quê. Então vem comigo aqui, por gentileza. Sempre quando há um início bíblico no processo da salvação, Deus matou. É sério. Inaugurou o tabernáculo, no outro dia Deus matou Nadab e Abiú. Entrou na terra prometida, capítulo 7, Josué, Deus matou Acã. A arca entrou em Jerusalém, Deus matou Uzá. Continua. Igreja primitiva, capítulo 5, primeira oferta que todo mundo está dando de coração, Deus mata Ananias e Safira. Mata não. Instituição da ceia. Tem gente morrendo e doente aí porque está desonrando o corpo de Cristo. Jesus é bom. Eu sei, mas é justo. Ele é cordeiro, mas é leão. É água da vida, mas é fogo consumidor. Ele é salvador, mas é Senhor e juiz. Ele não é teu coleguinha. Ele não é um cara legal da esquina, que você fala de qualquer jeito. Ele é Deus, e a igreja o reverencia como tal. E eu estou no Novo Testamento, na dispensação da graça. Toda igreja sempre, a maioria das igrejas tem sempre um casalzinho que quer mandar no pastor. A maioria das igrejas tem alguém que tem mais condições e quer ser o top. Aí Deus chega e mata. Aí quando ele morre, versículo 5, veio grande temor sobre todos que ouviram isso. Aí os jovens levaram Ananias e sepultaram. Um espaço de quase 3 horas, gente, entrou a irmã Safira. Não tinha WhatsApp, a irmã não ficou sabendo. Entrou a irmã Safira. Fofoqueira eu sei que tinha, mas não chegou nela. Mas ela teve 3 horas para se arrepender. Ela teve 3 horas para ir lá correndo. Ananias, faz isso não, monego. Pastor Pedro, perdoa Ananias, perdoa. A gente é muito teimoso, perdoa. 3 horas. E a irmã caladinha. Eu entro para confirmar. Eu entro. Eu vou, não vou, eu vou. Eu vou, não vou, eu vou. Não precisa, né? É só ostentar que está dando tudo, mas está dando pela metade. Aí eu vou. Aí 3 horas depois lá vem ela. Aí Pedro olha para ela e diz assim: me diga, vendestes por quanto aquela propriedade? Foi por 50? Ela, por 50. Quando ela diz por 50, Pedro disse: por que é que entre vocês houve um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido. Ou seja, enquanto Pedro está falando com ela, quem chega? Os camaradas que acabaram de enterrar o marido dela. Pedro viu os passos deles, e a psicologia diz: pelos passos que ouço, eu sei quem chega. É mais ou menos assim. E Pedro disse: olha, esses pés aí, ó, esse som aí é de quem acabou de sepultar teu marido. Sepultar. Quando você falou sepultar, a irmãzinha assusta. Quando a irmã assusta, caiu. Bufo, versículo 10.
E diz a Bíblia, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido, porque os dois, juntinho, tentaram o Senhor. Aí morreu e ficou juntinho lá no túmulo. 11. E houve um grande temor em toda a igreja e todos que ouviram essas coisas. Aí o versículo 13, eu acho interessante. Olha o versículo 13, gente. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Hoje vai ter um culto maravilhoso, bora lá no culto, vai lá no culto. Não, eu gosto de vocês, mas eu não vou lá não. Rapaz, Deus usa o nosso pastor, milagres acontecem, a palavra lá flui. Bora lá, você recebeu uma palavra de Deus. Não, eu respeito muito vocês, mas eu não vou lá não. Por que você não vai? Lá Deus mata. Por que você tem medo de morrer? Se não tem medo de morrer, vambora, uai. Peguei o ai do goiano ou do mineiro. Se não tem medo de morrer, vamos. Não, é que a igreja lá não aceita os meus erros, ou que eu permaneça nos meus erros. O respeito dos vizinhos aqui, a ausência dos vizinhos aqui não era pelo pecado na igreja, mas era porque a igreja vivia de tal forma que a evidência era: aqui você não pode permanecer no pecado, aqui você tem que se esforçar para mudar, aqui você tem que se esforçar para vencer o mundo, a carne e o diabo. Então perceba que o capítulo 1 de 500 foi para 120. E no capítulo do número 5, a igreja estava grande, Deus matou 2. Aí depois que o Espírito Santo matou 2, diz a Bíblia que os outros não queriam se ajuntar. Porque a igreja passa por essa fase de diminuição, de esvaziamento. Mas, eu sei que você vai dar um glória, quer ver? Dos 120, quase 3.000 almas se converteram. E aqui, depois que Deus mata 2, a igreja tem temor. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Assim é a igreja. Essa igreja chegou até aqui passando por esses processos. Sim, tem gente imperfeita como eu, tem gente falha como eu, como nós somos, esvaziando e enchendo. É Deus limpando, é Deus renovando, é Deus restaurando, é Deus trabalhando. Mas ela continua sendo igreja, avançando e chegou até aqui. Aleluia. Último lugar, que eu sei que está muito pesado essa mensagem. Último lugar. Glória a Deus. Capítulo 13. O Espírito Santo disse assim na igreja: separa Barnabé e Saulo para fazer minha obra. Aí eles foram fazer a obra. Aí levaram um jovem, João Marcos. Aí no versículo 13, João Marcos disse: eu não quero fazer a obra mais não. Eu não quero mais não. Eu estou voltando. Aí Paulo ficou caladinho. Tá certo. No capítulo 15, estava havendo contenda em algumas igrejas. Aí Barnabé e Saulo, não esquece isso, conseguiram fazer os irmãos entrarem num acordo. Legal. Depois disso, diz a Bíblia no versículo 36 do capítulo 15, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Sabe, aquele apoio pastoral, tal, obra missionária. E Barnabé disse: eu vou com tu, mas nós vamos levar João Marcos. Ah, tu quer levar João Marcos? Eu quero levar João Marcos. Aí Paulo diz: vai levar não. Barnabé diz: vou levar sim. Paulo disse: eu quero ver. Barnabé diz: então vai ver. Paulo diz: me desafia não. Barnabé diz: o que está acontecendo com tu? Olha o 38. Mas a Paulo parecia razoável, tá calmo ainda, que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Nem fala levar João Marcos, não, aquele que os abandonou. Lucas também não estava muito bom não. 39. Tal contenda houve entre eles. Tal contenda houve entre eles. 2 pastores brigando.
que se separaram um do outro. Aí tu imagina 2 crentes brigando. Ele vai. Ele não vai não. Barnabé, filho da consolação. Temos que acreditar nas pessoas. Mas as pessoas também têm que valorizar o nosso crédito que damos a elas. Isso é Paulo. Aí Barnabé, mas eu acreditei em você quando tu estava abandonado 10 anos lá em Tarso. Eu fui te buscar e te trouxe para Jerusalém. Aí Paulo diz assim, mas eu não te decepcionei, eu não te abandonei, eu estou aqui com tu. Mas cadê o amor? E Paulo, cadê a justiça? Mas Barnabé diz, mas João Marcos é parente meu. Paulo diz, mas não é meu, é só teu. Imagine a contenda. E diz a Bíblia que Barnabé, diz a Bíblia não, houve uma tal contenda. Então a Bíblia me faz entender que Barnabé disse, eu vou com ele, e você também. Paulo diz, se tu levar ele, eu não vou com tu. Ou eu, ou ele. Como é que é, Paulo? Ou eu, ou João Marcos. Aí Barnabé disse, João Marcos. Paulo disse, tchau, pode ir. Se separaram. Agora, eu acho isso lindo em Deus, que tem a contenda, eles se separam. Aí diz a Bíblia, versículo 39, tal contenda houve entre eles que se separaram do outro. Barnabé tomou consigo a Marcos e foi para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu para Síria e Cilícia. Pronto, se fossem os dois, só um lugar ia ser evangelizado. Como eles se separaram, 13 lugares foram evangelizados. Pronto. Aleluia! Por quê? Porque Deus trabalha apesar das nossas imperfeições. Deus tem seus propósitos ainda que não entendamos. Aí eu te pergunto, e aí? Vai desviar? Vai virar um desigrejado? Vai deixar de ser pastoreado por alguém que você conhece a história, a família, para ser liderado por youtubers, youtubobos, reformodinhas, que não respeitam nossa história, nunca fizeram o curso básico de teologia, se tornam críticos de internet, não sabem o que é a história da igreja, não sabe o que é evangelho e está pastoreando um monte de crente. Aí critica eu como pregador e pastor, critica você como pastor, critica você como membro que senta para ouvir um pastor pregar, mas quer o teu like no canal dele. Eu não dou conta desses crentes mimimi. O que eu mais vejo no Facebook, a igreja tem muitos problemas, eu estou desviando. Tchau, fresco. A igreja vai ficar melhor sem tu. Porque tem crente bebê que pensa que Jesus é babá. Ninguém vem me visitar, ninguém vem aqui ver eu não vou mais não. A mesma distância da igreja para tua casa, da tua casa para a igreja. Se ninguém foi, você vem. Essa igreja tem problema nessa área, essa igreja tem problema naquela área, nesse assunto, essa igreja tem problema. E tu tem na tua língua. Essa palavra ardeu no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu nunca preguei nessa igreja. Eu estou aqui pela indicação do pastor Alessandro Aguiar, e a palavra ardendo no meu coração. Prega. Eu vim aqui dizer que a igreja tem seus problemas e dificuldades, mas ela é a única representatividade legal de Deus na terra. E deixa eu te falar uma coisa, a igreja sem você continua sendo igreja. Você sem igreja é um membro amputado, vai apodrecer. Aleluia. Meu Deus do céu. Aí agora a defesa é, sabe por que eu não volto para a igreja? Porque eu tenho medo do olhar das ovelhas. Mentira, tu não volta porque tu está gostando de olhar o que tu está vendo aí no mundo. Porque se voltar foi o pastor que te trouxe. E quando o bom pastor traz, ovelha reconhece a ovelha, a não ser que tu seja lobo. Eu fiz um negócio aqui. Esses crentes fresquinhos na igreja lá, primitiva. Eu estou pensando em congregar quase não sai. Congregar. Eu estou pensando em congregar em Corinto. Lá é top. Mas lá tem grupinhos, lá tem inveja, lá tem contenda, tem briga na justiça e tem crente que prostitui.
Misericórdia, não vou para lá não, então vou para Éfeso. Pois é, lá tem gente que esqueceu o primeiro amor. Ah, então eu vou para Tessalônica. Pois é, lá tem uns caras lá que não gostam de trabalhar não. Está no capítulo 3, versículo 11, tá? Então eu vou para Filipos. Lá tem duas irmãs que é uma encrenca, deve ser por causa do uniforme, que uma não gostou e a outra gostou, né? Capítulo 4, é sério. Ah, então eu vou congregar em Colossos. Não, lá tem um problema doutrinário, o negócio lá tá feio. O povo quer cultuar anjo, tá vendo anjo, TV anjo, tudo que é jeito, sai dançando. Na Bíblia, quem viu o anjo caiu, eles veem, sai dançando. Tá vendo um anjo aqui dos olhos azul e loiro. Então eu vou para a igreja da Galácia. Pois é, lá tem crente que morde o outro. Os crentes lá se mordem. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Isso é tudo igreja. É tudo igreja que está escrito, tá, gente? Então eu vou para Tiatira. Aí o apóstolo João dizia, não vai não, que lá tem uma mulher que se diz profetiza, mas ela só quer ir para a cama com os irmãos. Aí quebra vaso. Dá em cima do marido dos outros lá. Então eu vou para Laodiceia. Não, os crentes lá é tudo morno. Um dia é crente, outro dia não é. Dá glória a Deus e xinga. É tudo morno, não mistura. Ah, então já sei, eu vou para a igreja em Pérgamo. Não, que lá tem a doutrina de Balaão. Então eu vou para... E tem os nicolaítas. Então, peraí. Eu vou para sede em Jerusalém. Irmão, eu sou co-pastor em sede. E sede tem problema, irmão. Os crentes de sede se acham. Em Atos capítulo 9, irmão, os crentes da sede desprezou Paulo. Desprezou Paulo. Porque crente de sede é mais elitizado. Eu vou para a sede em Jerusalém. Não, lá tem os preconceituosos. Gálatas capítulo 2, versículo 12 e 13. E tem muita murmuração. E lá Deus mata. Ah, então onde eu vou congregar tá difícil, hein? E é tu que sabe. A igreja tem problema porque tu congrega nela, sabia? A minha igreja tem problema porque eu congrego lá. E se eu sair de lá, aí eu me torno um problema. Um dia seremos igreja perfeita. No dia que a trombeta tocar. Mas enquanto ela não toca, para com esse negócio de ficar mudando de igreja. Sai da Assembleia, vai para a Batista, da Batista para a Universal, da Universal vai para a Católica, da Católica para o inferno. Tu decide, cria raiz. Você precisa de um referencial espiritual. Quem é teu pastor? Você precisa de um referencial geográfico onde você congrega. Pronto. Para de apenas apontar os defeitos da igreja e faça alguma coisa para ajudá-la. Fica em pé comigo. Espírito Santo, obrigado pelos 87 anos dessa igreja. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos para entendermos que a igreja tem problemas. Mas a solução não é eu ir dar indiretas na internet. Não é eu ir criticá-la no Facebook. É eu amar a igreja apesar das dificuldades. Porque um dos motivos dela ter dificuldades sou eu nela. Então me ajuda, Pai, a valorizar o povo que acredita em nós. Nos faz acreditar que haverá mudança, que estamos num processo de santificação. Nos ajuda a ajudarmos uns aos outros. Eu sei que o Senhor que me deu essa palavra. Tu tens me ensinado a ser mais fiel do que feliz na mensagem. Eu não vim aqui entreter bodes, eu vim aqui alimentar ovelhas. E essa igreja reconhece que tu estás nessa palavra. E Deus me manda dizer a essa igreja: vocês ainda não viram o que Deus é capaz de fazer numa igreja que acredita nela mesma. Acreditem uns nos outros. Porque está chegando um novo tempo de milagres para esse lugar. Planos do inimigo serão frustrados e os planos do Senhor realizados. Deus conta com você, Deus conta com a sua intercessão, com o seu talento, com o seu amor, uns para com os outros.
e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero saber se nós temos alguém aqui que está afastado do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Ainda que você não acredite que quer voltar, minha filha, fica com a mão levantada. Tem mais alguém onde você estiver? Se identifica para mim que eu quero orar por você. Ainda que você tenha deixado de acreditar na igreja, a igreja ainda acredita em você. Onde está a segunda pessoa? Onde está? Pode pedir para ela descer, pastor? Alguém acompanha ela até aqui, por favor. A segunda pessoa, a igreja tem problemas, mas você nela será uma solução para ela. Deus conta com você para gerar mudanças. Deus conta com você para ser instrumento de bênção. Estou sentindo a presença de Jesus. Oh, glória a Deus. Só quem puder glorifique Jesus. Porque a igreja glorifica e Jesus quebra cadeias. A igreja glorifica e Jesus quebra correntes e repreende demônios que prendem as almas. Você que nunca confessou Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, você está tendo a oportunidade de recebê-lo hoje como seu único Senhor e Salvador. Está vindo a moça ali que quer voltar para papai. Oh, glória a Deus. Onde está a segunda pessoa que quer voltar para papai? Papai está chamando você. Papai ama você. A igreja vai segurar você pela mão, vai te abraçar e vai te ajudar a superar as suas fraquezas. Vem cá, moça, porque Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Aplauda a vida dela, aplauda a decisão dela. Glória a Deus. Eu vou perguntar mais uma vez: onde está a segunda pessoa para Jesus? Qual o seu nome, querida? Daiane? Daiane, olha bem para mim. Romanos capítulo 10 está escrito assim: crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, assim: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Fala comigo, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Perdoa minhas falhas, escreve meu nome no teu livro. Amarei a tua igreja e serei amada por ela. Amém. Glória a Deus. Pastor, dá o meu livro do Espírito Santo para ela, por favor. Tá, consegue para mim um livro do Espírito Santo para ela. O pastor da igreja, seu pastor, estará orando e abençoando você, e essa igreja é sua família. Obrigado. Pai querido, te louvamos pela tua filha que está rendendo-se a ti, Senhor. Espírito Santo, entra nessa vida. Senhor Cristo, perdoa seus pecados, escreva seu nome no livro da vida, dando paz, alegria. Espírito Santo, faz morada nesta vida, abençoa, Daiane. Nós pedimos a tua bênção, que venha de uma maneira imensa sobre esta vida, dando força para ela vencer as lutas, as tentações, e para que ela tenha força para renunciar aquilo que precisa ser renunciado, para estar aqui na tua casa te servindo com alegria. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.